pessoal, tudo bem? Então, gente, esse vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de gesso liso no teto de lajota de cerâmica, assim, né? Então já tem alguns vídeos aí no canal, mas não custa nada estar fazendo sempre, trazendo vídeos novos, né? Que tem gente nova chegando no canal. Então eu vou mostrar um passo a passo para vocês, mas pedindo para você que não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, deixe aquele like, compartilhe com seus amigos, faça aquele comentário, o que você está achando do nosso vídeo. Então vamos de vídeo. Então, veja aqui o estado da massa, né? O estado que a massa, no ponto certo para a gente começar. Ela não pode ficar muito mole, também não muito dura, tá? Então você tem que aplicando no teto. Esse teto, por sinal, tava com essa viga um pouco para baixo, passando um pouco, né? Se tornando um pouco mais difícil para você passar, aplicar o gesso. Aqui eu tô passando, procurando preencher primeiro esse vão entre uma viga e outra. Esse vão que tá com a lajota, né? Porque ele tá um pouco para dentro, ele tá um pouco fundo. Esse trilho, né? Na verdade, essa vigazinha tá um pouco mais grossa, então se dificulta um pouco a gente tá fazendo esse trabalho, passando o gesso. Mas você tem que ir com calma, passando, depois volta repassando novamente, passa no outro sentido, cruzado, né? Para que fique todo por igual. Então esse tipo de serviço de lajota, ela costuma chupar muito o gesso também, né? Você vai passando e o gesso já praticamente vai secando aí nessa lajota, né? Essa lajota nessa cerâmica, né? Então você tem que ir passando ele e já vir com a régua, dando uma acertada nesses cantos depois, que é para ficar pronto de uma vez. Aqui você pode ver que eu até derramou um pouco aí e a gente acaba se melando muito, tá? Esse serviço de gesso, principalmente em teto assim, é para quem gosta de trabalhar limpinho, não gosta de se sujar, então não é muito aconselhado, né? Porque esse serviço a gente acaba se sujando mesmo. É raríssimo você ver um gesseiro que trabalha fazendo esse tipo de trabalho que não se suja. Existe sim, alguns que praticamente não se sujam, mas isso é uma coisa muito rara, né? Aqui, eu como tenho uma grande experiência junto com meu irmão, mas nós sempre temos esse problema, esse defeito. Nós não trabalhamos limpinho como alguns gesseiros, mas repito, é raríssimo você ver um gesseiro trabalhar e não se suja. Então a gente faz parte da grande maioria, que é aqueles que realmente se sujam, sujinhos, vamos dizer assim, né? Você vai ter que preencher todo esse espaço, né? Preencher todo, depois vir com a régua, vocês vão ver todo aqui o processo. Realmente isso aqui vai ser um passo a passo bem bacana. Tenho certeza, se vocês seguirem a risca aqui todo esse passo a passo, vocês também vão conseguir. Como vai começar do preparo da massa. Depois eu vou colocar um outro vídeo, já tem bastante vídeo no canal, explicando como você vai preparar a massa, como ela fica no estado do ponto de você estar iniciando o trabalho, né? De tá utilizando, como vocês viram quando ela chega aquela consistência ali que vocês viram no início do vídeo. Também que nesse canto ficou um pouco fundo aqui a lajota, quebrou, tinha um buraco, né? E eu peguei o restinho de gesso da desempenhadeira e joguei ele naquele buraco. Vocês percebem que está sempre aparecendo a minha sombra, né, nessas vigas aqui, porque esse ambiente é vamos dizer assim, um salão, né, um ponto de comércio, que só tem abertura mesmo somente no portão de entrada. Então é um pouco escuro e a claridade
da, dos portões de entrada acaba entrando e jogando aquela sombra contra essas vigas, né? Então aí fica uma sombrazinha, mas quase que imperceptível, que com certeza não vai afetar em nada aí. Como você pode ver aí, minha sombra, a sombra aí, mas não afeta em nada na qualidade do vídeo aí e nem no aprendizado de vocês estão tendo aqui, né? Você pode ver aqui que essa lajota cerâmica aqui está um pouquinho para cima aqui, ainda dificultando ainda mais o nosso trabalho, né? Esse espaçozinho que às vezes eu demoro, a gente já aparecer aqui na tela, é que eu tô pegando gesso no caixote, né? Esse espaçozinho, às vezes de uns 10 segundos a 15 segundos, é o tempo que eu vou pegar mais gesso no caixote para tá passando no teto, né? Agora aqui eu já tô passando a régua, né? Tô passando a régua nesses cantos e tô dando uma puxada até mais para trás para ver se realmente vai. Não é 100% na régua, mas pelo menos canto que você pode ver que tem essa vigotazinha bem, tá com um pouco mais para baixo, tem um longo, né? Eu tô terminando de preencher aquele furo, aquele buraco lá que ficou no canto aí, a lajota tá para cima. Eu tô dando uma preenchida bem aqui nesses cantos que tava um pouquinho mais para dentro, né? Eu tô passando a régua novamente e deixar os cantinhos na régua. O restante do teto não há necessidade de deixar 100% na régua. Tô passando a régua no outro sentido, né? Dá aquela quebradinha por meio para tirar algum lombo que venha ficar também na hora de você aplicar o gesso, né? Eu já tinha dado uma outra passada de gesso aqui, já dando uma acertada, como nós falamos. Agora eu tô vindo com o processo já de deixando bem liso, né? Com a esviadeira de cano, na verdade isso aí é de acrílico, né? Para depois vir com a de aço queimando mesmo, para ficar aquele aspecto de brilhoso, né? Então vocês percebem que eu pulei uma régua nessa viga, que tem bastante vigas e pilares, então tem muita requadração. E eu aconselho sempre, eu sempre costumo fazer assim, né? Quando eu estou fazendo teto, alguma parede, alguma coisa, estou sempre com a régua colada ali naquelas vigas, quando tem bastante viga assim. Porque todo gessinho que vai sobrando eu vou tacando naquela viga lá. Porque se você deixar depois fazer só as vigas, torna dando muito trabalho, né? Então, aí vocês vão perceber que no decorrer do vídeo que eu vou estar esse restante de gesso que sobra das empilhadeiras, eu vou passando nessa viga que está com a régua já colada. Nós usamos, né, a régua, aí eu estou passando gesso. Nós colamos a régua para ficar o canto bem alinhado, né? Eu estou passando a gume das empilhadeiras para tirar algum excessozinho de gesso que ficou ali para trás. Eu vou dar umas duas demãos nesse sentido, depois eu vim com outra cruzando, depois eu vim com outra mais uma vez nesse mesmo sentido, para que eu tenha certeza que esse gesso não vai ficar ondulado, né? Porque você tem que passar várias demãos cruzando no sentido contrário, né? Que é para não ficar aquele gesso ondulado. Nós chamamos, algumas pessoas chamam de costela de vaca, ficar com costela, né? Então o segredo é você passar várias vezes sentido sempre uma mão de um jeito, depois vem a outra mão de outro jeito, para que não venha ficar costela de vaca nesse gesso, né? Então é o processo mais normal. Aqui estou passando o restante de gesso na viga, depois quando terminar o teto ela está quase praticamente cheia, só com esse sobra de gesso das empilhadeiras. Aí percebo que eu estou passando ao contrário, né? No outro sentido agora, que é para realmente esse gesso não ficar com ondulações. Costela de vaca, né? Estou me chamando.
Lembrando que eu estou narrando aqui em cima, né? Porque realmente tem hora que não dá de se aproveitar o áudio ambiente, né? Somente obra que tem muita gente trabalhando, alguns, é, como é que diz, quebrando alguma coisa, outros cortando com alguma serra mármore, até mesmo serra circular. Então é muito barulho, então a melhor solução é você é, captar as imagens, depois você narrar algum áudio em cima, fazer alguma coisa. Aí mais uma vez estou dando outro demão cruzando, para vocês verem um processo, para que não fique ondulação, você tem que estar pelo menos 3 demãos em sentidos diferentes, né? E outra pergunta frequente que as pessoas às vezes perguntam: quantos metros você faz com um saco de gesso? Esse tipo de trabalho, gente, a média que nós faz é 3 metros com um saco de gesso. Não tem como fazer mais, porque é realmente uma lajota, como eu falei, né, que está muito irregular, né? Tem alguns, o trilho ficou um pouco para baixo, né? E acaba que pegando muito gesso, né? Então, se você for pegar um serviço assim na lajota, você que não tem, tô falando de você que não tem costume, claro, né? Você vai calcular, se der 10 metros, por exemplo, você vai calcular 3 sacos, no mínimo 3 sacos. Para você que está, não estou falando assim, não tem costume, provavelmente você está aprendendo, você tem que comprar 4 sacos, porque possivelmente você vai desperdiçar algum material, né? O que é normal, você perder alguma coisa. Aqui eu já estou passando as empilhadeiras de aço para tirar algum excesso, né? Algum excesso de gesso que ficou, para me vir com a de aço, né? Justamente essa das empilhadeiras aí, já dando aquela queima, para ficar aquele aspecto, né? Brilhoso, né? Queimado mesmo, e que é o parte final já do processo do gesso liso, né? Do alisamento do gesso liso, né? Aqui nós temos que ter cuidado para não deixar rebarba de gesso, principalmente por dois lados. Se você ficar alguma rebarba sobrando nas empilhadeiras, que deixe somente para o lado da frente, que é o lado que você vai vir com a próxima mão, e você vai tirando aquele excesso que ficou. Aí com essa próxima aí você vem e já vai tirando esse pouquinho que ficou para trás. Lembrando que as empilhadeiras tem que ser levada ela bem de uma forma inclinada um pouco e puxando, não fazendo muita força, mas tem um jeitinho que você vai puxar ela aí, que você não pode deixar gesso sobrando para trás, tá? É um dos grandes segredos para quem está iniciando, não pode deixar gesso sobrando só para trás no teto. Então você tem que fazer de tudo para levar de uma forma que não sobre gesso. Aí, como eu falei, né, esse sobrinho de gesso das empilhadeiras eu estou passando aqui. Já é uma forma de estar preenchendo essa viga e também não desperdiçando esse restinho de gesso das empilhadeiras. Então é uma coisa que você tem que aprender, é não desperdiçar material. Aqui eu estou vindo com outra demão, já no outro sentido, cruzando, né? Então esse teto aqui, eu dei 3 demão, aí estou vindo com essa nesse sentido, depois eu vou vir com uma outra no outro sentido. E com certeza esse teto não fica ondulação, né? Não fica aquele costela de vaca que a gente chama. Só lembrando que essa obra aqui é em Juazeiro do Piauí. Com certeza vocês estão percebendo aí que eu estou muito suado aí. Meus braços aí, meu rosto muito suado. É um dos locais mais quentes que nós temos aqui na nossa região. E também, como eu falei, essa laje ainda por sinal ainda está descoberta, não tem nenhuma proteção em cima dela. Então o sol bate na laje e automaticamente esquenta todo esse ambiente. E sem contar que o gesso também, quando ele está nesse processo aqui que nós chamamos de morrendo, né, o gesso está secando, ele esquenta muito, principalmente se ele pegar grosso. Pegando fininho, o gesso, só aquela capinha fina, praticamente você nem sente quase a temperatura do gesso. Mas como aqui eu já falei que pegou bastante gesso, bastante grosso, então ele esquenta muito mesmo. Então, e ainda com esse local sem ventilação, se torna muito abafado esse ambiente aqui. Mas é assim mesmo, a vida do pobre operário é sempre sofrida, né? Aqui mais uma demão no sentido da primeira demão que eu dei. Essa é a última demão e com certeza, se vocês fizerem nesse processo que eu estou ensinando para vocês, o seu serviço vai ficar bem feito. Lembrando que esse serviço, possivelmente você que vai pegar pela primeira vez, não vai conseguir fazer com essa qualidade. Mas o importante é que você vai ter persistência, né? Você não pode desistir
porque você foi fazer, viu nós fazendo nosso vídeo, e você foi fazer e não conseguiu. Então esse é um processo. Eu tenho 25 anos nessa área disso, trabalhei por quase 20 anos em São Paulo fazendo só gesso liso. Depois que a gente retornou aqui para nossa terra, no Piauí, e que a gente veio levar mais a sério o forro. Mas em São Paulo a gente fazia algum biquinho só, mas aqui a gente vai levar a sério o forro. Então o gesso liso aqui já é mais pouco do que o forro, aqui tem mais forro do que gesso liso. Mas temos 25 anos, meu irmão tem 30 anos que trabalha fazendo gesso, tá? Gesso liso. Então nós temos uma grande experiência. Você que está iniciando tem que levar em consideração que você não vai conseguir logo de início fazer do mesmo jeito que nós faz, e nem com a mesma qualidade. Também você tem que levar em conta, você não pode fazer muito gesso no caixote. Você viu ali, o caixote ali tem 2 sacos de gesso que você viu no início do vídeo. Você vai fazer um pouquinho só. Muito obrigado ao vídeo.